Aleluia. Nessa noite também eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvar a Deus, né, irmãos, por mais um dia podermos nós estarmos na casa do Senhor, sabendo que Deus está presente neste lugar nessa noite. Glórias a Deus. Aleluia. Quero convidar você nessa noite, sem perca de tempo, para abrir sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Aleluia. Salmo de número 102. Salmo de número 102, verso de número 25. Glória a Deus. 102, 25 dos Salmos. Aleluia. Glória a Deus. A gente se alegra, né, irmãos? Por ver que Deus está agindo, não é? No meio da igreja. E tem a cada dia trazido mais pessoas que têm se disponibilizado com talento de tocar, né? Glória. Deus é tão bom, irmãos, que a banda já está contratada, pastor? Para comer um boi lá na Lagoa do Curral. Oh, glória, fica até todo arrupiado. Aleluia, oh, glória. Quem encontrou o Salmo de número 102, verso de número 25, diga amém. Glória a Deus, vamos ler todo mundo juntos. Deus já tem falado ao nosso coração nessa noite, irmãos, de uma forma tremenda e poderosa. Diz assim a palavra do Senhor: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos, ó Senhor. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, Senhor, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Amém? Você pode sentar. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Este salmo, irmãos, é uma declaração onde o salmista, na sua oração de aflição, que ele derrama diante de Deus a sua queixa, ele derrama perante o Senhor o seu problema, a sua adversidade, que ele vai diante do Senhor em oração aflito, vai levar a Deus, né, a sua aflição, a sua angústia, e ao mesmo tempo, irmãos, ele declara que o Senhor, que estabeleceu os firmamentos, o Senhor que estabeleceu os fundamentos da terra, os céus e tudo o que nele existe, ele declara que tudo isso envelhece e vai passar, mas o Senhor, ele permanecerá para sempre, porque o Senhor, os seus anos, aleluia, nunca, jamais terão fim. O nosso Deus, ele existe para sempre. Aleluia. E como, irmãos, o Senhor, ele existe eternamente, glórias ao nome do Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, ele tem feito promessas para o seu povo. Aleluia.
E nesta noite, irmãos, diante desta palavra, eu quero dizer para você que Deus tem promessas para você. Quem tem promessa de Deus? Então saiba que o Deus ao qual te fez promessas, Ele não terá fim. Aleluia. O Deus o qual você serve, Ele é imutável nas suas promessas. Diga assim: Ele não muda. Ele permanece para sempre o mesmo. O homem muda, as estações mudam, né? As gerações mudam, tudo muda, mas o nosso Deus é o mesmo eternamente. E eu quero falar nessa noite, irmão, diante desta palavra, eu quero me ater a esse trecho que nós lemos e quero falar sobre a imutabilidade das promessas de Deus para o seu povo. A imutabilidade, irmãos, a imutabilidade das promessas de Deus para mim e para você, para a igreja do Senhor. Ele não muda, Ele é o mesmo para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente. É onisciente porque Ele existe de eternidade em eternidade. Ele é onipotente porque, aleluia, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente porque Ele pode todas as coisas. Tudo Ele pode, nada é impossível para o nosso Deus. Por isso que Ele é imutável nas suas promessas, porque Ele tem o controle de tudo. Ele é tão poderoso, aleluia, que tudo aquilo que Ele intenta fazer, Ele faz. Aleluia. Ele é tão poderoso, justo, reto, aleluia, que Ele é tão poderoso, o nosso Deus é tão poderoso, irmãos, que a Bíblia diz que todas as nações diante dEle é como um pingo d'água num balde. Olha o tamanho do Deus o qual eu e você servimos. As nações reunidas diante dEle é a mesma coisa que um pingo d'água num balde. Ele é tão poderoso, aleluia, que Ele está sobre o seu trono assentado, e a terra, o globo terrestre, é o estrado dos seus pés. Aleluia. O nosso Deus, Ele é tão poderoso, aleluia, tão grande, aleluia, que a Bíblia diz que todas as águas dos oceanos cabem na palma das suas mãos. Ele é tão grande, tão poderoso, aleluia, que a Bíblia diz que Ele mede o universo a palmos. Esse é o tamanho do Deus a qual eu e você servimos. Um Deus que quando promete, Ele cumpre. Um Deus que quando resolve fazer, Ele faz. Um Deus que não está impossibilitado de realizar, aleluia, a sua palavra quando Ele fala. Esse é o Deus ao qual eu e você servimos. O Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E Ele, tão santo, tão grande, tão poderoso, Ele um dia resolveu morar entre nós, habitar entre nós. Ele resolve habitar no meio dos homens, e por meio do seu Filho, aleluia, Ele habitou no meio de nós, no meio dos homens. A Bíblia diz que o Senhor Jesus se fez carne e habitou entre nós. E como homem Ele sofreu o que nós sofremos, como homem Ele passou o que nós passamos. Ele sofreu injúria, sofreu, aleluia, rejeição e outras coisas mais. Aleluia. E enquanto Ele estava como um homem aqui na terra, Ele fez uma promessa.
Ele disse assim no capítulo 14, verso de número 1. Ele disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Quem lembra desta promessa? Aleluia. Eu acredito, irmãos, que esta promessa é a promessa que sobressai todas as outras. É uma promessa, aleluia, não uma promessa de milagres, não uma promessa de cura, de uma restauração ministerial, não uma promessa, aleluia, de, glória a Deus, de bênçãos financeiras, mas uma bênção eterna, louvado seja o nome do Senhor. Uma promessa, aleluia, que vai permanecer para sempre. Aleluia. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vós estejam também. Esta foi a promessa que o Senhor Jesus nos fez. Um dia Ele vai voltar para nos buscar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diga assim: pode ser hoje. Aleluia. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, 100 anos, mas Ele prometeu que iria voltar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, glórias ao nome do Senhor Jesus, no livro do Números, capítulo de número 23, verso de número 19, que o Senhor não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele fala, Ele faz. O que Ele fala, Ele cumpre. Aleluia. Então Jesus está voltando. Jesus está vindo, está às portas. Ele vem nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. E por que que eu tenho que me agarrar a esta promessa? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mesmo em dificuldades, mesmo em tribulações, mesmo em escassez, mesmo no deserto, eu tenho que me agarrar a esta promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que disse que viria, vai vir. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Por que que eu creio nesta promessa e você tem que acreditar nela? Porque um dia, irmãos, aleluia, Deus ele chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que a qual eu vou te mostrar ainda. Eu vou te abençoar, aleluia. Eu vou te enriquecer, te engrandecer. E Abraão, irmãos, pela fé, ele foi. Aleluia, Abraão não hesitou em ir. E a Bíblia diz que a promessa que Deus fez a Abraão, ela foi cumprida. O que Deus falou a respeito de Abraão se cumpriu. Porque ele não é o homem para que minta. Ele não é o filho do homem para que se arrependa. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Josué, quando chega na terra de Canaã, que reúne o povo, e ele dá uma mensagem para o povo, fala, testificando dos mandamentos do Senhor. Ele diz para o povo: olha, quero lembrar vocês que nenhuma das palavras que o Senhor falou a respeito de vocês, tanto de bem como de mal, nenhuma delas caiu por terra sem que não fossem cumpridas. Todas elas se cumpriram. Esse é o Deus de promessas que eu e você servimos. Tudo aquilo que Ele falou ao teu respeito, irmãos, espera com paciência no Senhor.
que no momento certo, na hora certa, no momento oportuno, elas vão se cumprir. Elas vão se concretizar, aleluia, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Ele é fiel. A Bíblia diz que Deus disse para Abraão que a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu e a areia da praia do mar. Que essa descendência iria ser cativa, aleluia, por uma nação estrangeira. Ela iria permanecer lá como escravos por 400 anos. Mas depois Deus iria visitá-los e por mão forte iria resgatá-los de lá. E iria levá-lo à terra prometida, a terra de Canaã. E não é, irmãos, que no tempo que Deus disse, Deus foi lá e arrancou o povo. E não é que no tempo que Deus prometeu que iria lá, Deus foi e arrancou o povo de lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez o povo já tivesse até esquecido. Talvez você até esqueceu o que Deus falou para você. Aquilo que Deus tem com você, talvez você até esqueceu. Mas Ele não esqueceu ainda. O Senhor, Ele não esqueceu, aleluia, a obra que Ele tem na tua vida. O Senhor não esqueceu ainda, aleluia, a promessa que Ele tem na tua vida. Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Queira o diabo ou não, Deus vai cumprir, Deus vai fazer, Deus vai realizar. Ainda que tenha alguém que não queira, mas Deus vai fazer, porque Ele é Deus. Apenas espera. Pode passar o tempo que passar, Deus vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chega um dia, aleluia, que no meio do deserto, em Cades Barneia, Moisés chama ali os cabeças das tribos e manda espiar a terra. E a Bíblia diz que quando eles voltam, eles têm um noticiário horrível acerca da terra e dos homens que habitavam lá. Diziam que a terra realmente era boa, mas lá as cidades eram fortificadas, os homens eram muito grandes, eram gigantes, não conseguiriam vencer. Só que teve dois homens, aleluia, Josué e Calebe, que tiveram um pensamento diferente. Disseram: olha, se Deus está conosco, nós vamos comer igual nós comemos pão. Igual nós comemos pão, nós vamos comer eles, porque Deus está conosco. A cidade pode ser fortificada, mas Deus está conosco. Pode até haver gigante, mas Deus está conosco. Quem peleja por nós não somos nós, é o Senhor. Se Ele peleja por nós, nós vamos nos calar e nós vamos ver só a vitória acontecer. Louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que por causa da atitude de Calebe, Deus lhe fez uma promessa e disse: olha, por causa que tu teve uma visão diferente, a terra que tu pisou o teu pé, lá em Canaã, vai ser tua e de teu descendente para sempre. Aleluia. Nessa noite, tenha uma visão diferente. Aleluia. Acredita que Deus é fiel. Acredita, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a luta pode estar grande, mas Deus está contigo. Que pode ter um gigante, aleluia, mas Deus está pelejando por você, meu irmão, e Deus vai te dar vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E não é que Deus deu, quando chegaram lá em Gilgal, aquilo que Deus falou para Calebe 45 anos atrás, não foi entregue para ele. Quando ele chegou lá,
na terra de Canaã, a herança dele já estava esperando. Tem um negócio bom te esperando aí na frente, irmãos. É um negócio, aleluia, que o apóstolo Paulo disse que a mente do homem não consegue imaginar, nem subiu ao coração do homem o que Deus reservou para nós. Nós só podemos imaginar, como a Bíblia diz, que lá tem rua de ouro. Aleluia. Os muros são de jaspe e de cristal. Louvado seja o nome do Senhor. Que lá não vai haver mais choro, lá não vai haver mais tristeza nem dor. Aleluia. É a herança que está preparada para mim e para você. Então vale a pena padecer, vale a pena sofrer, vale a pena esperar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que diz que vem te buscar, ele vai vir. Apenas espera. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, depois da ressurreição do Senhor Jesus, a Bíblia diz que os discípulos estavam lá, olhando para o céu. E apareceu diante dele anjos e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu desse jeito? Pois o mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo que vai descer. O mesmo Jesus que vocês viram subir ao céu, ele vai descer um dia, vai buscar vocês. Ele vai voltar. O apóstolo Paulo disse que é no abrir e no piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta tocar, ele virá. Ele virá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele virá te buscar, meu irmão. Ele virá te buscar, minha irmã. Aleluia. Permanece, persevera. Aleluia. Que Jesus está voltando. Louvado seja Deus, para vir te buscar, para morar com Ele no céu de glória. Não perca a esperança. Não perca, aleluia, a tua fé. Persevera. Porque Deus tem preparado coisas grandiosas para mim e para você. Se agarra à promessa de Deus e não deixa que o diabo roube de você, aleluia, a tua fé, em nome de Jesus, amém? Paulo seja nessa oportunidade, em nome de Jesus. Quer cantar um? Quer cantar um? Aleluia. Irmãos, Roberto quer cantar um hino aqui, irmãos? Vamos ver se a gente consegue. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser,
Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas ele me prometeu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, algo em mim eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, eu não sei o que ele viu, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele é tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, algo em mim eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, eu tenho ele me deu. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quem veio adorar? Quem veio adorar? Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, eu tenho, ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, eu tenho, ele me deu. Tudo que eu tenho, ele me deu. Tudo que eu tenho, ele me deu. Aleluia. Essa oportunidade em nome de Jesus. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Ele vive de geração em geração. Ele é Deus fiel, poderoso. Vamos ouvir o rodízio nessa noite. Rodízio, nós orarmos. Aleluia, para ir para casa. Glória a Deus. Meus irmãos, amanhã, escola bíblica para jovens e adultos às 19 horas. O dirigente é o presbítero Sérgio. Terça-feira tem ciclo de oração às 6 horas da noite. A dirigente é a irmã Clemildo. O porteiro é o irmão Amisael. Quarta-feira, irmão, tem culto de louvor e pregação às 19 horas. O dirigente é o auxiliar José Roberto. O